Olá, irmãos. É um grande prazer estar aqui para compartilhar essa mensagem com vocês. Essa é a minha primeira mensagem do ano, então eu aproveito também para desejar um feliz 2021 a todos vocês. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre um sentimento que todos nós sentimos, que é a tristeza. Eu vou falar um pouco sobre a tristeza e a alegria, e como uma tristeza pode se tornar alegria. Pode parecer um pouco contraditório, né, a gente pensar em tristeza e alegria, mas não quando nós olhamos a tristeza com as lentes de Deus, né, com os olhos de Deus. Não aos olhos de Deus, essa tristeza ela pode se tornar alegria, como a gente vai ver. Como pano de fundo aqui, nós vamos estar lendo do livro de 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8. Vamos ler do 8 ao 10. E a história aqui por trás dessa passagem que Paulo escreveu, né? Paulo escreveu várias cartas disciplinadoras para a igreja de Coríntios. Como vocês sabem, a igreja de Coríntios ela foi uma igreja que teve vários problemas de disciplina, e Paulo precisou enviar algumas cartas fortes, disciplinadoras para a igreja de Coríntios. Segundo Coríntios é a quarta destas cartas disciplinadoras que ele enviou. E ela é enviada em preparação à sua terceira, se eu não me engano, a sua terceira visita à igreja em Coríntios. Nessa terceira viagem que ele precisou fazer, havia ainda uma pequena facção que insistia em desafiar a Paulo, né? Então, vamos ler lá em 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Diz o seguinte: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. E aqui é o versículo mais importante. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O objetivo de Paulo aqui nessa carta não era, obviamente, entristecer os irmãos em Coríntios, né? Paulo não era um masoquista que sentia prazer em ver os outros tristes, né? Como ele mesmo diz, né? Agora me alegro, não porque foram entristecidos, né? Mas sim porque ele soube que a tristeza deles, a tristeza dos coríntios, os levou ao arrependimento. Então é sobre essa tristeza que eu gostaria de estar falando, uma tristeza boa, por isso que eu disse que é uma tristeza que vai levar ao final a um sentimento de alegria, né? Todos nós já experimentamos em algum momento da nossa vida um sentimento de oportunidade perdida, né? E quanto mais perto dessa oportunidade, maior muitas vezes é a tristeza, né? Passou agora pela minha cabeça aqui, por exemplo, o jogo do Palmeiras e Santos recentemente, né? Vocês, todos os dois trabalharam tanto naquele momento, tão próximo, você perde a oportunidade. Obviamente, como palmeirense, eu estou contente, mas me colocando no lugar dos santistas, há uma tristeza muito grande, né, de você ter perdido essa oportunidade. E qual que é a razão dessa tristeza, ou qual o nome que nós costumamos dar a esse sentimento, né? Esse é aquele sentimento de remorso. O remorso,
ele funciona quase como um espelho, né? Você tem aquele espelho e o remorso, assim como um espelho, ele foca em nós mesmos, né? Ele foca no que está atrás, ele foca nos nossos medos, né? Ele foca no que poderia ter sido, né? Então, o remorso tem essa característica. Mas para o cristão, a perspectiva tem que ser diferente. Para nós cristãos, a perspectiva tem que ser totalmente diferente, porque com Jesus não há possibilidades imaginárias, né? Se eu tivesse feito assim, ou se eu tivesse feito assado, né? Com Jesus, não existe essa ideia de oportunidades perdidas. O que existe é esperança. Em Jesus existe esperança. Enquanto o remorso é como um espelho, a esperança ela é como um vidro transparente, onde eu consigo ver, né? Ela permite aquele espelho, aquele vidro que permite olhar para frente, olhar e focar no que está por vir, no que será, né? Nós sabemos que, como cristãos, nós sabemos que está lá, que é garantido, né? Uma vez que nós entregamos nossas vidas para Deus, somos assegurados daquela esperança que só Ele pode nos dar. Então, essa é a grande diferença entre o remorso e a esperança. Na Bíblia, nós temos dois exemplos de dois apóstolos que experimentaram esse mesmo sentimento, só que cada um lidou de uma maneira diferente com esse sentimento de remorso, né? de tristeza por algo que fizeram e depois sentiram aquele remorso. O primeiro deles, antes da morte de Jesus, Judas experimentou a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo. E mais tarde, ele sentiu medo, ele sentiu remorso, tanto remorso a ponto de tirar a sua própria vida. Já o apóstolo Pedro, né, que por outro lado, Pedro, ele experimentou a tristeza, mas aquela tristeza desejada por Deus, né? Ele experimentou a tristeza segundo Deus e ele sentiu esperança. Após ele negar Jesus 3 vezes, Pedro caiu em si, obviamente triste com ele mesmo, mas ele teve coragem para se arrepender e aceitar a graça de Deus. O ato da comunhão que nós acabamos de realizar, ou imagino que nós acabamos de realizar, né, assumindo que nós fizemos a ceia antes da pregação, mas o ponto é, quando nós fazemos a ceia, né, o ato da comunhão em Deus, nós tomamos a ceia e esse é um momento que eu gosto muito porque ele nos permite refletir sobre os nossos pecados e colocar toda a nossa tristeza aos pés de Jesus, né? Ele permite, é um momento em que permite que nós nos arrependamos e permite que nós foquemos na graça de Deus, no seu perdão e na promessa que Ele nos oferece. Cabe a nós reconhecermos que não somos perfeitos, né, que pecamos, que temos medo, cada um de nós é falho, como seres humanos nós vamos cometer erros, mas cabe a nós reconhecermos essa condição, né? Cada um de nós pode escolher experimentar a tristeza segundo o mundo, aquela que irá nos aprisionar, né? Aquela que irá nos deixar preso ao nosso passado, ou experimentar a tristeza segundo a ótica de Deus,
assim como o apóstolo Pedro fez. E reagirmos da mesma maneira que Pedro reagiu, né, que abraçou a esperança e aceitou a graça de Deus e o seu perdão. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que produz a salvação, assim como nós vimos na passagem de hoje, né? Então, eu espero e peço em Deus que Ele me dê esse sentimento todas as vezes que eu errar, que eu pecar, que eu tenha o mesmo sentimento e a mesma reação de Pedro. O meu desejo para vocês é que todas as vezes que nós cairmos, né, errarmos, que a gente possa ter a mesma reação do apóstolo Pedro, né? Que a gente use aquele sentimento de arrependimento como uma oportunidade para reconhecermos a nossa condição e lembrarmos que devido a essa nossa condição, a gente tem a oportunidade do arrependimento e a gente tem o perdão em Jesus. E é através desse sentimento inicial de tristeza e que vai nos levar a um ato de arrependimento, nós podemos ter então a esperança de estarmos um dia todos juntos lá com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês nessa semana possam lembrar e guardar nos seus corações que a tristeza, ela vai existir, nós vamos ter tristezas nesse mundo, nós vamos cometer falhas, mas ela não precisa ser um sentimento negativo, né? Que a gente possa usar esse sentimento de tristeza e arrependimento como algo positivo, algo que nos faz humanos, mas que nos permite refletir e lembrar que em Deus nós temos a sua graça e é ela que nos salva. Uma ótima semana a todos vocês e que em breve nós estejamos juntos novamente. Tchau, tchau.